A fortuna do desafortunado. Este é o título da nossa meditação de hoje, que tem como base o primeiro livro de Crônicas, capítulo 7, versículos 20 a 27. Para a leitura do texto, na Nova Almeida Atualizada, o texto diz assim: O filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho Berede, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eleade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha foi Será, que edificou Bet-Horon de baixo e Bet-Horon de cima, bem como Uzem, Será. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezef, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. O famoso Josué, lá do livro que tem esse nome, né, no Antigo Testamento. Meus amigos, algumas passagens bíblicas apresentam dificuldades enormes para o leitor moderno. E entre essas passagens, né, podemos colocar alguns capítulos de crônicas, como este aqui. Em especial, então, os primeiros capítulos aqui de crônicas, por apresentarem listas de genealogias, o que não se mostra, assim, né, os capítulos não se mostram uma leitura muito interessante. Como eu acabei de ler, vocês perceberam. Este gerou aquele, aquele gerou o outro. É uma leitura bastante difícil. Contudo, lendo os textos, ou estes textos com atenção, procurando lições que possam ser aplicadas às nossas vidas e aos nossos dias, ou em qualquer ocasião, né, encontramos verdadeiras preciosidades. Então, não despreze a leitura de nenhum texto da Bíblia. Quando surge um texto difícil, assim, quase que indigesto, né, que não é uma leitura agradável, eu peço que você redobre a atenção. E o texto base de hoje, então, apresenta uma pessoa chamada Efraim. Efraim é um filho de José, né, que aparece lá no livro de Gênesis. Efraim, que ao perder 2 filhos assassinados, olha que desgraça. 2 filhos dele foram assassinados quando eles foram invadidos por alguns inimigos, né, foram roubados. O Efraim ficou extremamente pessimista com aquela situação. E não era por menos. Né? Tanto ficou pessimista que depois de um bom tempo, quando ele já estava um pouco melhor, voltou às suas atividades, ele acabou gerando mais um filho, e olha o nome que ele deu para o filho: Berias. Quando lemos no texto assim, Berias, não percebemos muita coisa, mas um nome. Só que é o seguinte, no hebraico, então a língua original do Antigo Testamento, Berias parece ser aqui um jogo de palavras com o significado de desgraça, tribulação, desastre. Pensa bem, quem é que dá o nome de desgraça, tribulação, desastre para um filho? Eu vi algumas coisas parecidas assim na África, em Moçambique. Né? Mas o normal não é normal dar um nome como esse para um filho. E esse nome descreve então alguém desafortunado. E o texto explica a razão pela qual aqui o Efraim deu esse nome, Berias, para o seu filho. Ele foi chamado assim por causa da desgraça que havia ocorrido em sua família, a morte dos 2 filhos de Efraim, assassinados por ladrões, como diz lá no 7:23, né? Que diz assim: depois teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida, teve um filho, a quem ele chamou Berias,
por causa da desgraça que sua família havia sofrido. A desgraça de perder 2 filhos. Coisa realmente marcante. O que Efraim não percebia é que as dificuldades passam. As desgraças têm um fim. Deus tinha outros planos para o Efraim e para a família de Efraim. Por exemplo, do mesmo Efraim, que nasceu aqui o Berias, o desafortunado, também nasceu uma filha. Só fica um pouquinho na dúvida se é filha ou neta dele, né? Mas é na sequência dele. A Seerá, o nome significa parenta, então o nome não tem muita importância para o texto nesse momento aqui. Mas essa Seerá, ela se destacou como a única mulher citada na Bíblia como edificadora de cidades. Imagine só. Uma mulher edificando cidades naquela época, meus irmãos. Né? Ora, ter na família naquela época, há mais de 3.000 anos, uma descendente nessa posição de liderança, com certeza foi uma grande fortuna, uma glória realmente imensa para toda a família e para todos os antepassados agora, né? Dessa mulher. Mais ainda, quando nós olhamos para a sequência da lista aqui da descendência de Efraim e Berias, o desafortunado, né, entre aspas, encontramos nela o grande substituto de Moisés, lá no 7:27, o Josué, que teve a honra de liderar Israel na ocupação da terra prometida. Veja quantas bênçãos para esta família. Efraim realmente teve grandes perdas e tinha motivos para ficar aí pessimista por algum tempo. Só por algum tempo. Mas o texto deixa claro que sua visão da realidade estava errada. O Beerias não estava fadado ao fracasso, de maneira nenhuma. A fortuna do desafortunado, ou Berias, né? Não é Beerias, é Berias o nome dele. A fortuna do desafortunado Berias estava no futuro. E Efraim não percebeu isso quando lhe deu o nome de desafortunado. Meus amigos, nós também passamos por dificuldades, óbvio. Mas como cristãos que somos, confiantes em Jesus, sabemos que por piores que sejam as condições atuais, elas não permanecerão assim eternamente. Toda desgraça tem realmente um fim. Creia nisso. Aguarde no Senhor. A fortuna do cristão está garantida no futuro com Deus.